Irmãos, e hoje nós temos muito o que comemorar, porque hoje é o Dia dos Pais, né? Hoje foi o Dia dos Pais, e eu sei que, infelizmente, muitas pessoas podem não ter passado com seus pais devido a muitos aspectos, mas nós temos sim do que nos regozijarmos, porque Deus é o nosso Pai, amém? E Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, tá certo? Mas, irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem especificamente sobre o Dia dos Pais. Obrigado, Vitor. E o título da mensagem de hoje é A Disciplina de um Pai Amoroso. Qual é o conceito de amor que nós temos atualmente, irmãos? Qual é o conceito de paternidade que nós temos aí no mundo? Infelizmente, temos muitos e variados conceitos sobre amor, sobre paternidade, e muitos, a grande maioria deles, está completamente afastado do que Deus nos ensina na Bíblia a respeito de amor e a respeito de paternidade. Não é verdade? Quais são os conceitos de amor que nós temos hoje em dia? Tudo pode ser feito, tudo pode acontecer, desde que nós tenhamos amor no relacionamento. Ah, é verdade? Sim. Homossexualidade ou homossexualismo, toda forma de amor é válida. Esse é o conceito que nós temos no mundo. Ou então, tudo pode. O amor só é amor verdadeiro quando não existe nada que me faça triste, ou não existe nada que me diga não. O conceito de amor é sempre aquele conceito de sim, 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 atualmente no mundo que nós vivemos. Não é verdade? Por exemplo, muitos e muitos filhos falam para os seus pais: pais, eu quero um presente, eu quero algo, eu quero o carro do ano, eu quero uma nova moto, eu quero um videogame novo. E aí quando o pai fala não, qual que é o conceito de amor dos filhos? Ah, você não me ama. Mas esse não é o conceito de amor que nós vemos na Bíblia. E qual é o conceito de paternidade, então? Muitos e muitos conceitos são criados lá no mundo. As pessoas pensam assim: pai é somente colocar filhos nesse mundo. E eu não tenho mais responsabilidade nenhuma, eu já sou pai, já tá bom. Muitos outros pensam: pai é dar pensão para os meus filhos. Eu dou pensão, tá bom, tá maravilhoso. Não tem mais do que me preocupar. Outros vão pensar ainda: pai é dar de tudo para os meus filhos. Eles vão pensar assim: eu já dou de tudo para os meus filhos. Eu já dou tudo que eles me pedem. Então eu já sou um ótimo pai. Mas, de acordo com as Escrituras, este não é o conceito de ser pai também, né? E, infelizmente, nós vivemos em um mundo tão decaído, tão depravado, que até mesmo o conceito de pai está em algo tão impossível de acontecer, mas que as pessoas estão colocando que tal pensamento pode ser considerado como pai. Por exemplo, hoje em dia, mulheres estão sendo consideradas como pais. Só porque toma hormônio, só porque tem um filho, ou só porque acontece qualquer coisa. Mas a palavra de Deus nunca vai ser mudada. Os conceitos de Deus sobre amor e sobre paternidade jamais serão alterados. E nós, como cristãos, nós precisamos pegar todas essas coisas que estão no mundo e filtrarmos tudo isso de acordo com as Escrituras. Não é verdade? Por isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, por favor.
Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Cada um pode ter o direito, eu não estou lendo não, tá, irmãos? Só estou comentando aqui com os irmãos. Cada um pode ter o direito de pensar a respeito do que é ser pai, a respeito da paternidade e a respeito do que é ser amor. Mas nós precisamos sempre pensar de acordo com as Escrituras. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 11, ele diz sobre esse conceito de Deus ser pai e sobre o seu amor nas nossas vidas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, só um minutinho, irmãos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Irmãos, não é a primeira vez que eu prego sobre Hebreus, e os irmãos bem sabem a respeito do contexto que está o autor de Hebreus. Ele está escrevendo uma carta para os judeus, mostrando para eles que Cristo era maior do que todas as coisas que os judeus poderiam ter no judaísmo. O Senhor Jesus Cristo era maior do que os símbolos que eles tinham, do que os rituais que eles tinham. Jesus Cristo era maior que os profetas, maior que Moisés, maior que os sacerdotes, maior do que tudo. Porque Cristo é o próprio Filho de Deus nessa terra. Então ele é maior do que todas essas coisas. E Cristo trouxe para nós uma nova aliança. E aqui nesse texto especificamente, ele está falando a respeito da fé que nós devemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo, para os hebreus, e para nós continua isso, né? E ele vem falando no capítulo 11, versículo 1, sobre o que é a fé. Ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele traz um conceito do que é fé. Depois disso, do versículo 2, capítulo 11, versículo 2, até o versículo 40, ele traz o rol da fama, ou o rol dos heróis da fé, daqueles que perseveraram na fé, daqueles que foram ótimos homens e mulheres na fé. Por exemplo, ele vai trazendo a respeito de Raabe, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Abel, todos do Antigo Testamento que perseveraram na fé. E aqui no capítulo 12, versículo 1, especificamente, ele está falando assim, mas de todos esses homens, ainda assim
tenham o foco de vocês não na fé deles, mas na nossa fé em Jesus Cristo. Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Ele vem aqui, falando, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então ele está falando assim: ei, amigos, irmãos, saiam da vida que vocês estão vivendo, saiam do pecado, saiam do desânimo que provavelmente vocês estejam vivendo, e em todas as circunstâncias, mesmo que vocês estejam passando, seja lá pelo que for, olhem diretamente para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, ou da fé. E aí, ele fala o seguinte: Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou da vergonha, do martírio, e está assentado à destra do trono de Deus. Então ele está falando assim: vejam todos os exemplos desses heróis da fé, pegue o exemplo de Jesus Cristo, veja o que ele suportou e continuem firmes na fé. E aí no versículo 3 até o 11, ele vai falando: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que ele quer dizer com isso? Versículo 3 aqui, capítulo 12, versículo 3. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim: gente, considerem atentamente, com os olhos bem abertos, o que passou o nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês olhando o que passou o nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não vão desmaiar na fé de vocês. A vossa alma, a alma de vocês não vai desmaiar na fé, vocês vão continuar firmes e fortes. Porque vamos ser sinceros, irmãos, de vez em quando, quase sempre, a gente vacila na fé. É verdade ou não é? Ah, não, eu nunca vacilo, eu sou crente, 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 quente. Eu nunca vacilo na fé. Mas, será que a gente já não duvidou? Ah, Senhor, será que vai dar certo? Ah, Senhor, o Senhor está comigo mesmo? Oh, Deus, por que eu estou passando por essa situação? O que está acontecendo comigo? Oh, Pai, quando o Senhor vai me atender, Pai? Oh, Deus, meu coração, eu estou tão cansado, Senhor. Eu estou tão exausto, Pai. Isso é normal. Acontece comigo, acontece com os irmãos, acontece com todos nós. Mas nós precisamos sempre estar com os olhos atentos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, vejam tamanho sofrimento que Cristo suportou por mim e por todos nós, para nos trazer salvação. Vejam que, voltando aqui, ele fala que Jesus trocou a alegria em troca da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, Jesus estava lá no céu, tudo tranquilo, tudo de boa, não tinha problema nenhum. Mas ele falou assim: esse povo precisa da salvação. Eu troco a minha alegria, eu suporto aquela cruz para ver a salvação deles. E isso transforma, modifica a nossa fé de uma maneira extraordinária. Porque quando nós olhamos para Jesus e o que ele fez, a sua obra, nós paramos de pensar nas coisas pequenas que nós fazemos para Deus e deixamos de ficar desanimados por aquilo que nós fazemos e começamos a olhar para Cristo por aquilo que ele fez por nós. E aí ele vem falando: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O que ele está falando aqui? Para os irmãos que estavam recebendo essa carta, para essa audiência,
Ele estava falando assim: vocês ainda não morreram, vocês não foram martirizados pela causa de Cristo. Vocês ainda não resistiram até ao sangue. Então não reclamem do sofrimento que vocês estão passando. Não fiquem desanimados com a fé em Cristo pelo sofrimento que vocês estão passando. Porque nem mesmo mortos pela causa de Cristo vocês foram ainda. E às vezes nós, porque temos uma unha encravada, a gente já quer desistir da fé. Nós já queremos abandonar a fé. A gente já quer chutar o balde. A gente não quer mais vir na igreja. A gente não quer mais estar com os irmãos. Muitas vezes por causa de uma unha encravada. Mas vejam, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo que nós passamos nessa terra, tudo que nós passamos nessa vida, é a disciplina de um pai amoroso sobre nós. E no versículo 5, ele fala exatamente isso. Filho meu, aqui ele está se dirigindo à sua audiência. Então ele trata os seus discípulos como filhos. É o próprio autor que está falando: filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Está difícil a sua vida, irmão? Glória a Deus. Porque é Deus te tratando com amor, como um filho dele. Se tudo tivesse fácil na nossa vida, alguma coisa estaria errada. Porque a própria palavra diz que Deus não se importa. No versículo 8 ele diz: mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você está tudo ok na sua vida, você não está sofrendo correção nenhuma, é porque você não é filho. Você é um bastardo. Você não é considerado como filho. Você é qualquer um para os olhos de Deus. E nessa noite, vejam tudo o que esse autor da carta de Hebreus está dizendo para a sua audiência. E o contraste que nós temos sobre amor e paternidade nos dias de hoje com a Bíblia. Mas Deus é Pai, nós sabemos disso. Deus é amor, nós sabemos disso. E eu gostaria de trazer as aplicações dessa noite a respeito desse texto que nós temos aqui. Porque hoje é o Dia dos Pais. E a primeira lição que nós tiramos é que Deus é Pai e é um Pai presente em nossas vidas. E você pode pensar: se um dia eu for pai, ou eu já sou pai, o que eu posso fazer para ser um pai de acordo com as Escrituras? E a primeira dela é ser um pai presente na vida dos nossos filhos. Versículo 6, ele diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Vejam, irmãos, muitos têm Deus como um Deus distante, um Deus que está longe de nós, que não se importa com aquilo que nós fazemos, que não se importa com os nossos erros, com os nossos pecados. Afinal, Ele é Pai, Ele é amor, Ele vai entender de todas as coisas, e Ele não se importa da maneira que eu estou, Ele só se importa em me ver feliz. E isso não é verdade, porque aqui diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Vejam a presença de Deus. Eu só consigo corrigir,
eu só posso corrigir aquele que está na minha presença. Ou aquele que eu estou presente na vida dele. Vejam bem, irmãos, quando o Senhor nos corrige, quando alguma autoridade do Senhor, e deixa eu explicar aqui, quando um pastor nos corrige, quando um irmão nos corrige de acordo com a palavra, não é falta de amor. Pelo contrário, é muito amor. É presença nas nossas vidas. É carinho, é cuidado, é zelo. Porque é isso que a palavra nos ordena fazer. Vocês já... Eu ia falar algo, mas é verdade. Porque hoje em dia a gente já consegue ver isso, vocês vão entender. Mas eu ia falar, vocês já viram um professor corrigir um aluno sem estar presente? Aí vocês vão falar, hoje em dia é possível, pastor, porque no Zoom os professores estão dando aula e estão corrigindo os alunos. Mas de qualquer forma, ainda assim, a figura do professor está presente na correção, no cuidado. E Deus está presente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. A presença de Deus revela o seu amor e o seu cuidado por nós. Porque sabemos que aquele que não está presente, muitas vezes é porque não se importa, porque não liga. Mas essa não é a verdade de Deus. Eu posso não estar presente na vida da minha filha, mas eu tenho certeza absoluta, irmãos, que onde eu não estiver presente, Deus sempre estará presente na vida dela. Vejam que lindo é o amor de Deus por nós. Um falso pensamento de que a falta de disciplina é amor. E isso não é verdade. Não é verdade porque a Bíblia me diz que a disciplina nos traz o amor de Deus sobre nós. A disciplina é amor, sim. É muito comum hoje em dia nós vermos pessoas, eu não vou castigar meu filho, eu não vou castigar minha filha, porque eu estou demonstrando o meu amor por ela. Eu não vou falar assim com aquela pessoa, porque eu estou demonstrando o meu amor por ela. Eu vou passar a minha mão na cabeça daquela pessoa, porque eu vou demonstrar o meu amor por ela. E isso está acontecendo o quê? As pessoas continuam nos seus erros, as pessoas continuam fazendo as suas loucuras e estão completamente erradas nos seus caminhos. Muitos acreditam que o amor é dizer sim para todas as coisas, quando na verdade não é. As dificuldades que Deus nos impõe, ou que permite acontecer nas nossas vidas, não são para nos fazer desistir, mas para nos fazer perseverar, crescer, amadurecer e principalmente para nos fortalecer em nossa fé. É a disciplina de Deus nas nossas vidas. Se algo está difícil para nós hoje, é porque Deus está nos disciplinando, ou permitindo que a disciplina seja imposta nas nossas vidas. Pai, mãe, se você ama seu filho, sua filha, discipline seu filho e sua filha. Não deixe ele fazer aquilo que ele quer da vida dele, porque ele não tem o conceito, ele não sabe de todas as coisas, e ele precisa ser disciplinado sim. Hoje em dia, falar que nós disciplinamos os nossos filhos é como se fosse um crime. Porque Satanás está vendendo essa fórmula de que nós não precisamos disciplinar as pessoas, porque isso não é amor. Vejam, por exemplo, nos jornais, o que nós estamos vendo lá fora. Muitas vezes, a pessoa é presa. E quando é presa, sempre tem alguém dos direitos humanos lá para defender aquela pessoa. Coitadinho dele.
Ah, por que estão fazendo isso com ele? Por que estão algemando o coitado? Por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo aquilo? Sabe por quê? Porque a disciplina já não é mais considerada como uma forma de amor na vida das pessoas. E nós precisamos sim disciplinar. Vejam a vida de Jó. Jó, capítulo 5, versículo 17, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler aqui o que está escrito. Bem-aventurado é o homem, ou a mulher no caso, né, a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Irmãos, vejam aqui comigo, isso daqui é muito importante nós centralizarmos, nós focarmos. O que nós estamos vivendo no nosso mundo atualmente, irmãos? O que nós estamos vivendo da parte de Deus nas nossas vidas? É a disciplina do Senhor, irmãos. É a disciplina do nosso Deus. Mostrando que existe algo de errado, que nós precisamos urgentemente consertar. É Deus nos chamando, falando, cadê o primeiro amor? Cadê o primeiro amor? Onde vocês estão com a cabeça? Quantas semanas eu tenho falado aqui a respeito de nós colocarmos a prioridade no nosso Deus, porque essa pandemia veio para nos mostrar exatamente isso, onde estão as nossas prioridades. Nós vivíamos loucamente correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, nunca tendo tempo para o nosso Deus. Quando de repente Deus fechou todas as coisas, Deus trancou todas as portas, trancou porta de shopping, trancou porta de academia, trancou porta de estádio de futebol, trancou porta de quadra de basquete, de tudo. Para que nós pudéssemos estar novamente com os nossos familiares, para que nós pudéssemos estar novamente na sua presença, colocando Ele como nossa prioridade. É a disciplina de Deus nos mostrando que a volta do seu Filho está próxima. E que num fechar e num abrir de olhos, Ele voltará. E como está a nossa vida diante do nosso Deus? Como estão as nossas vidas diante do nosso Deus? 90% quase da população brasileira é cristã. Você sabia disso? Quase 90% da população brasileira é cristã. Denominacionalmente, nós sabemos disso. Quantos estão lá no Congresso colocando o nome de Jesus e desviando dinheiro? Teve até um deputado que foi preso há um tempo atrás, que colocou lá Jesus alguma coisa S.A. na empresa dele e ele desviava dinheiro para a empresa Jesus S.A. Dizer que é cristão é uma coisa completamente diferente de ser cristão. E é para isso que Deus nos chama e nos disciplina todos os dias. Dizer que é filho de Deus é muito diferente de ser filho de Deus. Porque ser filho de Deus exige submissão a Deus. O versículo 9 ele diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Esses dias eu vi uma frase na internet que dizia assim: muitos chamam Deus de Pai, porém poucos o obedecem como filhos. Submissão total à vontade de Deus. De acordo com quem?
com o pastor Hudson? Não, de acordo com quem? Com as Escrituras. A minha vida está de acordo com a palavra de Deus? Eu submeto a minha vontade de acordo com a vontade de Deus? Quais sonhos são maiores, os meus sonhos ou os sonhos de Deus para a minha vida? Qual vontade é maior, a minha vontade ou a vontade de Deus para a minha vida? E nós sabemos que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, não, irmãos. Já está se esfriando. É momento de nós voltarmos completamente o nosso amor, o nosso coração, o nosso fervor para Deus. Queimar o nosso coração de amor por esse Pai. Deus é o seu Pai? Amém, irmãos? Deus é o meu Pai. E Ele é o Pai que merece todo o nosso amor, toda a nossa paixão, todo o nosso fogo, todo o nosso fervor por Ele. Porque o seu Filho entregou a sua vida por nós. Nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores de tamanha graça, de tamanho amor, de tamanha salvação. Mas mesmo assim, Ele nos amou. E quando eu submeto a minha vida diante da vontade de Deus, eu demonstro esse amor louco, esse amor maravilhoso por Deus. Os jovens muitas vezes perguntam: como que eu posso demonstrar o meu amor por Deus? Pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Pastor, o que eu faço para demonstrar esse amor que eu tenho por Deus? Senhor Jesus Cristo, aquele que me ama, segue os meus mandamentos e os guarda. E vai falando para os outros. E vai fazendo discípulos. Onde está a nossa submissão à vontade de Deus todos os dias das nossas vidas? Nós precisamos resgatar essa paixão, esse amor, esse avivamento pelo nosso Deus. Esse coração ardendo para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Para que Deus esteja cada vez mais presente em nós. Será que nós ainda buscamos a Deus da mesma maneira que nós buscávamos a Deus quando nós nos convertemos? Ou o tempo e as muitas águas esfriaram esse amor? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que dizem: Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. E aí faz o que quiser da sua própria vida. Deus é Pai, né? Eu vou pular o carnaval. Deus sabe da minha necessidade. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele vai saber que eu preciso tanto daquilo e que eu posso fazer o que eu quiser para atingir aquele objetivo na minha vida. Deus é Pai. Mas esse Pai exige a nossa submissão à sua vontade. E por último, nós vemos aqui que Deus é um Pai que ama. No versículo 6, ele mostra que ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E no versículo 11 diz, irmãos, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Porque vamos falar a verdade.
Quando a gente ouve nosso pai, nossa mãe nos xingando, não xingando, mas nos exortando, falando assim: ah, menino, não faz isso não, hein? Ó, toma cuidado. Ó, não sai com seus amigos lá não, porque não vai dar muito certo. A gente fica o quê? Hashtag chateado. A gente fica tristinho. A gente fica com o beiço lá no alto. Mas a disciplina, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Como eu disse, o conceito de amor hoje em dia está completamente deturpado. Nada pode ser feito ou falado em nome desse amor mentiroso que está sendo propagado pelas pessoas do mundo, pela televisão, seja lá pelo que for. Porque se você me ama, você não pode falar que eu estou errado. Se você me ama, você não pode me disciplinar. Mas a Bíblia fala que Deus é um pai que ama e é um pai que disciplina, sim, os seus filhos amados. E nós precisamos entender, irmãos, que a disciplina do Senhor, em um primeiro momento, pode até parecer ruim. Porque a palavra de Deus, a sua disciplina, nos confronta. Não é verdade? Eu não gosto de saber que eu não posso me embriagar. Porque a palavra diz isso. E tantas outras coisas que a palavra diz também. A palavra nos confronta. Eu não gosto de saber que eu não posso mentir, que eu não posso roubar, que eu não posso pegar dinheiro das outras pessoas, que eu não posso puxar o tapete do meu amigo de trabalho, do meu colega de trabalho. Porque isso incomoda o mundo que está completamente longe dos caminhos do Senhor. E isso é considerado como que? Falta de amor. Dizer que Deus odeia o pecado hoje em dia é como se fosse considerado o que? Fundamentalismo no mundo lá fora. Se esse pastor fala contra pecado, se esse pastor fala que nós precisamos nos arrepender, se esse pastor nos chama novamente para os caminhos do Senhor, ele é um radical, ele é um fundamentalista, ele não tem amor dentro do coração, só tem ódio dentro do coração dele. Mas a própria palavra nos diz que Deus ama e disciplina, e que a disciplina em um primeiro momento, ela nos traz tristeza, mas a sua consequência é nos trazer frutos de justiça. Sabe quando a nossa mãe nos acorda de manhã, todo dia para nós irmos para a escola? É chato, né? Sempre foi muito chato. Eu queria ficar dormindo mais à vontade. Mas agradeça a Deus, porque sua mãe, se possível, até jogou água fria em você para você levantar, preguiçoso. Porque isso produz frutos de justiça na sua vida. E assim não é diferente dos caminhos do Senhor. Quando Deus nos disciplina, Ele quer o melhor de nós, porque Ele sabe o melhor que nós podemos fazer para a sua obra, para os frutos de justiça que nós temos que produzir, irmãos. Eu sei, muitas vezes não é legal vir na igreja, muitas vezes não é legal ter que orar, muitas vezes não é legal a gente ter que abrir a Bíblia e estudar. A nossa carne não pede isso, eu sei disso. Mas são frutos de justiça para a nossa própria vida.
são frutos de bênção de Deus para as nossas vidas. Por se desviarem dos caminhos do Senhor, muitos e muitos e muitos estão completamente perdidos lá fora. Então, irmãos, nesse Dia dos Pais, que nós possamos ter Deus como o nosso Pai, e nós sabemos que Ele é o nosso Pai, que nós, como pais, possamos aprender sempre de Deus o conceito correto de paternidade, de amor, de disciplina do Senhor, que nós possamos disciplinar os nossos filhos, que nós possamos disciplinar aqueles que estão abaixo do nosso cuidado, do nosso amor. Porque isso também é amor pela vida das pessoas. Vocês me amam, irmãos? Nossa, meu Deus do céu, eu não sou amado nessa igreja, eu vou embora. Vocês me amam, irmãos? Sim, amém? Então tá bom, então. Vamos ver, hein? Ah, obrigado, hein? Eu vi o amor de algumas pessoas aqui agora neste momento. Muitos me avisaram que eu ia cair. Ah, não, mas de acordo com o mundo, vocês não me amam, vocês me odeiam, porque eu quero continuar andando para trás e eu quero fazer o que eu quero da minha vida. Mas eu vou cair. E é isso que as pessoas não estão vendo lá fora. É isso que muitas vezes as pessoas também dentro da igreja, eu não estou falando aqui especificamente, mas dentro da igreja como um todo, também não estão percebendo. Estão completamente errados e não querem perceber o erro de acordo com as Escrituras. É tempo de nós despertarmos. Os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo estão cada vez mais claros. Eu não preciso falar para os irmãos, porque nós estamos vendo a cada dia os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo com o que está acontecendo no nosso mundo. E é tempo de amarmos a esse Deus. É tempo de amarmos a esse Pai cada vez mais. Porque em breve Jesus voltará. E é tempo de nós avisarmos as pessoas que Ele voltará. E despertarmos as pessoas para que elas possam, pela graça de Deus, se voltarem para Jesus e obedecerem ao nosso Senhor. Amém?